Com a gente você ia visitar outras igrejas. É mesmo tocando. Você saiu da Igreja Universal, então? Eu saí. Bom, aí você foi para qual igreja? Aí eu fui para Assembleia. Assembleia de Deus? Assembleia de O Deus. que aconteceu lá, hein? Lá, quando eu fui nessa igreja Assembleia de Deus, eu comecei a participar do culto lá. Mas só que os irmãos ficou sabendo que eu tocava também, né? Aí o irmãozinho tocou na Universal, toca com a gente aí. Tá bom. Aí nesse tempo que eu tava tocando, eles têm o costume de aquele negócio Pentecoste, cair pelo poder de Deus, aquela ladainha toda que a gente conhece. E nisso eu não tinha conhecimento disso. Daí eles criavam uma roda ao meu derredor e começava a rodar e eu no meio, e eu não entendia. Aí chegou um certo tempo que quando eles fizeram aquilo, eu senti uma coisa estranha em mim, e eu comecei a rodar. Nisso que eu comecei a rodar, eu comecei a ouvir tipo um grito, que era um grito demoníaco, gritando assim, e eu comecei a rodar também, mas só que eu não me dominava mais. Eu não me dominava mais, aquilo me possuía. Me possuía que qualquer um que, tipo, qualquer pastor de lá que começava aquele movimento, negócio de Pentecoste, eu já começava a rodar, do nada. E você chegou a cair? Caí várias vezes já. Só colocava a mão em mim e já caía. E essas pessoas que caíam, eles diziam estarem essas pessoas possuídas pelo Espírito Santo? Eles falaram que era o poder de Deus, o Espírito Santo. Agora, você chegou a fazer os outros caírem também, ô Batista? Já fiz muitas vezes. Fazia a pessoa cair, sei lá, um tipo de oração que eu fazia e falava em língua, não sei se era do diabo, não sei. Eu sei que eu falava de uma maneira que a pessoa já se possuía e já caía também, ficava rodando, e eu no pecado ainda fazendo aquilo, que é isso? Mas no pecado como assim? Pecado, no erro, tipo assim, não tava bem, né? E eu, sei lá, alguma coisa estranha, eu orava, fazia aquele movimento, a pessoa caía pelo poder de Deus. Eu tô mal, como que eu posso passar luz para uma pessoa? Eu não entendi aquilo. Aí você ficou quanto tempo levando os outros a cair caindo também? Acho que eu fiquei uns 6 meses. 6 meses? Mas o Batista, há anos na Igreja Universal do Reino de Deus, o Batista, que a gente vem falando a respeito desse movimento que a gente vê a mão do inferno. Você nunca ouviu a gente falar a respeito disso, Batista? Eu já ouvi várias vezes, Como mas... é que você foi cair nessa? Curiosidade. Aí depois, o Batista, você saiu de lá? Saí. Tua esposa estava lá também? Não, minha esposa sempre ficou na Universal. Sempre ficou na Universal? Sempre, nunca foi para outro ministério. Mas você falou que ela ficava chamando você para as outras igrejas? Não, porque ela recebia, tipo, as irmãs revelavam as coisas para ela, daí ela falava para mim, vamos lá na igreja para Deus revelar para você também e tal. Como é que era a sua vida, hein, Batista? Você caindo e fazendo os outros cair. Os sintomas, que vida você levava com a sua esposa? Como é que era dentro de você? Fala aí. Desde mim eu discutia muitas vezes com a minha mulher. Tinha coisas que eu até era ignorante com ela, maltratava ela. Eu não queria ser daquele jeito, mas uma coisa que sempre eu fazia, eu sempre decepcionava ela. Traía ela 2 vezes, fazia ela passar raiva, fazia ela ficar nervosa, não parava emprego, fazia ela, sabe, só tristeza pra ela. Problema de insônia, coisa assim, depressão? Acordava gritando. Você acordava gritando? Gritando. Mas você chegava pro pastor lá nessa igreja, qual a igreja mesmo? Assembleia, Igreja El Shaddai. Aí você falava pro pastor desses sintomas, chegou a falar com ele? Eu não chegava a falar isso pra ele, porque ele também, tipo assim, falar pra ele é a mesma coisa que falar pra ninguém. Porque ele também... Você via a vida dele? A vida dele também, um problema de saúde, então nem, poxa, o cara não pode me ajudar, cara. Depois, o Batista, você foi para onde? Eu fui para uma igreja conhecida. Qual é a igreja, irmão? Eu posso falar o nome dela? Não, você fica à vontade, a gente não tem esse negócio não. Eu fui para a Igreja Mundial. A Igreja Mundial. Aí o que aconteceu, hein? Lá na Igreja Mundial.
Na Igreja Mundial eu comecei a ir, apesar que a minha esposa não queria que eu fosse. Eu fui na teimosia, porque eu estava desempregado. Antes de você terminar, posso fazer uma pergunta? Por que a tua esposa não queria que você fosse? Porque ela sabia que lá nessa igreja só tinha pessoas que era caída da fé, não tinha coisa boa para passar para mim se levantar espiritualmente. Então ela me aconselhava, não vai, e eu ia, na teimosia eu ia. E você viu isso lá? As pessoas caídas da fé, da onde? Lá na Igreja Mundial eu vi muito pastor, obreiro, muita gente que, né, tipo, mostrava ser uma coisa no altar, mas fora do altar era um lobão, era um bandido, na verdade, palavra certa. Então a maioria dos pastores de lá são pastores caídos aqui da Igreja Universal. Exatamente. Você chegou a conhecer muitos? Vários. Você sabia por que eles tinham saído da igreja? Uns falam que foi por injustiça, outros falam porque não crescia igreja. Sempre tem uma desculpa, né? Nunca falava a realidade, né? A verdade, né? Na igreja, eu como tecladista tocando lá na igreja, eu toquei para um pastor chamado Araújo, lá na região Cidade Tiradentes. Esse pastor, ele falou assim: Marcelo, vem tocar para mim. Tá bom, pastor, eu vou tocar pro senhor. Aí, o comportamento dele era meio estranho, era meio suspeito, né? Muito orgulhoso, ao ponto de até eu ficar orgulhoso também. Aí eu vi ele falando umas coisas, falava palavrão, né? Falava muita coisa que não era bom nem eu escutar. E ele falava palavrão, mexia naquilo que não era dele, na igreja. Chegou ao ponto de uma reunião, ele fazer uma consagração lá dos dizimistas lá. Ele chegou em mim no dia que ele tinha que pagar o meu pagamento, né? A minha ajuda, né? Que ele me ajudava, me pagava toda semana, ele me pagava. Aí chegou no domingo, Marcelo, a igreja hoje a primeira reunião deu 12 mil reais. Aí eu escutei aquilo, né? Tá bom, pastor. Amém. Mas eu peguei 6 e eu vou ficar com 6. Na maior cara de pau. Problema seu, pastor, não tem nada a ver com isso aí, né? No meu pensamento, eu não respondi ele desse jeito para não desrespeitar, como ele era o pastor lá da igreja, eu era um obreiro, então eu não quis desrespeitar ele, mas na minha mente eu não tenho nada a ver com isso, eu não sou ladrão igual o senhor. Daí na minha cabeça, daí chegou um tempo que ele começou, tipo, né? Marcelo, toma esse relógio aí de 600 conto. Obrigado, pastor. Obrigado, mas eu já sabia que aquele dinheiro que ele me dava, aqueles presentes que ele me dava, era tudo do dinheiro que ele pegava da igreja. Aí chegou um tempo que ele começou a atrasar o meu pagamento. Daí eu entrava na minha... Poxa, cara, rouba a igreja, atrasa o meu pagamento. Poxa, eu não vou ficar com esse cara. Eu vou sair. E foi essa época que eu saí da Mundial e voltei para a Igreja Universal. Você falou também a respeito de prostituição, que sabiam disso. E você falou uma palavra aí, não estou querendo colocar as palavras na sua boca, mas fora do ar, sobre prostituição, que sabem, mas por conta do dinheiro, mudam até de nome e transferem para outro bairro. Isso é verdade. Eu tocava na Zona Sul, eu tocava lá numa igreja lá da Mundial. Aí eu conheci um menino lá que era pastor lá. Ele foi pra lá, o Jefferson, pastor Jefferson. Ele conversando comigo que tinha pegado uma obreira dentro da igreja. Cometido ato lá com ela, mas antes disso, antes de ele cometer esse ato, ele pegou a igreja, ele fechou a igreja e essa obreira foi lá na igreja. E ele foi dentro da igreja que ele se prostituiu com ela. Aí... Pois não. Não, pode falar. Não, vai em frente. Aí, ele falando essas coisas pra mim, e ele era um pastor até que jovem, né? Poxa, ele tinha tudo pra fazer as coisas certas e só fazia coisa errada, falava palavrão, ficava discutindo, brigando com outro pastor dentro da igreja, se prostituindo. Aí chegou a fase que ele não podia nem ser chamado mais de pastor Jefferson, tinha que chamar ele de irmão. Eu colocava outro nome pra ele, porque senão
ia trazer mais problema ainda. Você falou de uma coisa que é lei. Lá na Igreja Mundial, um passo lá é lei um cara se prostituir e roubar. Mas, sabendo disso, não manda embora? Por que não manda embora? Sim, sabendo disso, eles mandam até embora. Mas não manda embora porque sempre tem um que passa um pano para outro. Então ele continua na obra como não tivesse acontecido nada. Eu escutava eles falando até mal da igreja e tal. Eles fazendo esse tipo de coisa, mas comigo eu tinha uma coisa dentro de mim. Eu não estou fazendo isso. Eu estou aqui para buscar Deus. Se ele faz, o problema dele, ele vai pagar. Ele vai pagar um dia. Em nome de Jesus. Pode manifestar aí. Pode manifestar. O mais forte que está aí. É o mais forte. E amarrado. Amarrado. Manifesta. De joelhos. De joelhos. Mãos para trás. E lá na igreja, como é que você fazia as pessoas caírem? Fica em pé e roda aí. Como se... Aqui, olha aqui. Sem machucar ele. Olha só, ele tá... Era assim? Era assim? Era assim? Era assim? Olha só. Igualzinho? Tem um vídeo igualzinho? É longo o vídeo? Bota aí, por favor, com ele do lado. Enquanto roda o vídeo com ele do lado, você roda também. Coloca ele do lado também. Aqui. Vai rodando, diabo. Focaliza ele, por favor. Fecha nele rodando. Aí. Aí. Olha lá, pessoal. É isso aí. E falar em línguas, você também fala? Fala. Fala aí. Saricata basuriada. Tá vendo só? Olha só. Agora vem cá. Vem cá. Vem cá. Fica aqui de joelhos. Eu tô mandando você ficar de joelhos. Fica de joelhos. Você é forte. É forte. Então fique em pé. Fique em pé.